que é cobrado em cada tema. Existem, na verdade, 4 estratégias, 4 técnicas que a gente usa dentro da Aristo para encontrar o que a gente chama de CCQ de cada tema. O que é CCQ? Conteúdo ou conceito-chave para a questão. Ou seja, são aqueles conceitos que são essenciais para você acertar uma questão. Para você que já fez o nosso Aristo Diagnóstico, com certeza você já viu que nos comentários das nossas questões a gente sempre começa com o CCQ. Qual era o conceito que você precisava saber para acertar aquela questão? E é exatamente essa habilidade, ela te permite ganhar uma produtividade enorme na sua preparação. Ela faz com que você tenha realmente aquela visão raio laser para identificar o que vai ser cobrado na sua prova de verdade. Então vamos começar os conceitos, Barreto? Um sinônimo disso é sabedoria, é você saber olhar o que de fato é importante, ao mesmo tempo que você entende o que não é importante. Isso é o CCQ. Olha só, doença renal crônica, tá, com clearance baixo, mais fibrilação atrial. E aí, olha o que está escrito ali no gabarito, varfarina. Olha só isso. Próxima questão, insuficiência renal, clearance baixo, fibrilação atrial. Olha o gabarito, varfarin. Próxima questão, olha só, sopro diastólico mais audível em foco mitral. Isso você pode até entender, né, a partir de uma aula de valvulopatia, mas isso aqui é igual estenose mitral. E aí está escrito aqui, ausência de onda P, pequenas ondas F, ritmo de QRS estreito com intervalo RR totalmente irregular. Isso é sinônimo de fibrilação atrial. E aí, olha o gabarito, varfarina. Próxima questão, ritmo cardíaco irregular, leia-se, fibrilação atrial. Com estenose mitral também está marcada. Agora, olha o gabarito, varfarina. Isso aqui, na verdade, é só um exemplo de um conceito que a gente se vê repetindo em várias questões, em vários estados diferentes. Tem questão do Espírito Santo, do Rio, outra do Rio, do Paraná. É no Brasil inteiro. Tem alguns assuntos que a gente vê que se repete. E quando a gente vê isso estatisticamente, isso se torna importante, a gente chama isso de um CCQ diferente, um CCQ Pareto, que dentro da plataforma você encontra com o nome flashcard. É por isso, inclusive, que quando acaba o ano e os alunos têm vários resultados, seja na revalidação, seja na residência, eles chegam para conversar com a gente e falam: o material que eu mais usei, sabe o que foi? Flashcard. É claro, não é surpresa nenhuma pra gente. O cara revisa, o que cai. E não cai só na prova dele, cai em qualquer prova. Por isso que se você quiser ter resultado de fato, você tem que priorizar os flashcards. A primeira técnica é você utilizar questões antes do estudo para você identificar os CCQs. Quando você faz algumas questões sobre determinado conteúdo antes do estudo, você vai perceber o que as bancas gostam de cobrar. E eu digo isso porque a grande maioria das pessoas só usa questão logo depois de estudar. Então a pessoa lê, logo depois ela faz algumas questões e esquece. É assim que a grande maioria das pessoas utiliza as questões antigas. Ontem a gente falou das questões dentro do processo de revisão repetida e espaçada. Agora a gente está falando das questões em outro contexto, no contexto de antes do estudo. Se você fizer isso, você vai identificar vários CCQs do tema. Então, se você for estudar insuficiência cardíaca, você vai resumir o seu estudo, você vai tornar ele muito mais produtivo se você fizer algumas questões antes. E aí uma coisa fundamental, o aluno Aristo ele não precisa necessariamente fazer isso. E por quê? Porque a gente já faz isso, o Barreto falou. Nos nossos conteúdos, eles todos são feitos assim. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma aula sobre insuficiência cardíaca, a gente não pede para o professor pensar o que ele acha que é importante de insuficiência cardíaca. Não é assim. A gente pega todas as questões sobre insuficiência cardíaca dos últimos anos, a gente analisa e vê o que é mais cobrado. E destaca dentro dos nossos materiais. Então, a primeira técnica é fazer questões antes de estudar. Você até pode fazer isso na Aristo, inclusive esse ano, ao contrário do ano passado, a gente vai ter questões no estudo teórico. Isso aí é uma surpresa para a galera que está renovando, né? Que já conhecia a nossa plataforma, vai conhecer melhor a partir de amanhã, vai ter questões, mas você não precisa necessariamente, porque a gente já faz isso. Então a primeira técnica é fazer questões antes de estudar. Um trechinho, um print do nosso mapa mental, que funciona como se fosse um slide de aula. Ou seja, o professor vai durante a aula explicando esse mapa, esse conceito mental que aparece aí. E vocês conseguem ver aí o varfarin escrito do lado controle de NR e FA valvar e não valvar. Ou seja,
O varfarin pode ser utilizado no FA valvar e não valvar, que é exatamente isso que você precisava saber para entender que quando está escrito estenose mitral e fibrilação atrial, tem que ter escrito varfarin no gabarito. Não pode ser um anticoagulante oral direto, porque nesse caso só poderia ser o não valvar. É claro que vocês não vão entender 100% do mapa mental, porque precisa do professor explicando e tempo para explicar, mas eu só queria mostrar para vocês como que isso aparece nos materiais. E aí, na hora da apostila, aparece de uma maneira um pouco mais robusta. Afinal de contas, a apostila, o nosso objetivo é que funcione como uma bíblia, tipo uma referência bibliográfica para você. Quando você tem alguma dúvida, você consegue ter um lugar que tem um pouquinho mais explicado os conceitos. E é exatamente isso que tem aqui, ó. Com qual droga devemos anticoagular? E aí, ó, tradicionalmente, com varfarina oral, blá, 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 blá. E aí tem vários outros detalhes. Um detalhe importante, que na FA valvar, mas o que seria isso? A presença de arritmia associada a estenose mitral, moderada, grave. E ali abaixo fala sobre um outro score, que é sobre Hasbled. Enfim, tem vários outros conceitos na apostila, mas o foco sempre é relacionado ao conceito-chave que é Pareto, ou seja, ao flashcard. Resumindo, como é que a gente faz? A gente pega essa primeira técnica e as outras que o Eduardo vai explicar, cria os flashcards e depois pega os flashcards e monta todos os outros materiais. Mapa mental, apostila digital e a aula de fato. A gente explica os flashcards de uma maneira um pouco diferente em cada um dos materiais. É isso aí. Agora vamos para a segunda técnica. É uma segunda técnica. Vai anotando. A primeira é fazer questões antes. A segunda eu gosto muito. São exatamente as exceções e pontos contraintuitivos. O que é isso? Por exemplo, você sabe que o tabaco, né, o tabagismo é um fator de risco para quase todas as doenças do mundo, né? Inclusive é a causa de morte evitável, é a maior causa de morte evitável do mundo, pelo menos segundo a OMS, e o tabagismo é fator de risco para câncer de pulmão, para câncer de laringe, para infarto, para um monte de coisa. Só que existem exceções. Existem doenças que o tabaco não influencia ou até influencia positivamente no curso da doença. Você sabia, por exemplo, que a retocolite ulcerativa é um desses exemplos? Então, pessoal, isso é uma exceção, as bancas gostam de cobrar isso. Então você vai encontrar questões que vão perguntar, cara, o tabagismo é um fator de risco para todas essas doenças, exceto. E aí vai estar lá, RCU, retocolite ulcerativa. Essa é uma exceção clássica. Esse é um exemplo clássico de questão que vai aparecer na sua prova. E aí, cara, praticamente em todo tema você vai encontrar uma exceção. A infarto tem também. Na infarto, geralmente, você trata uma das drogas com nitrato, que é um vasodilatador coronariano. Só que se você suspeitar ou souber que tem um infarto de ventrículo direito, aí você tem que tomar muito mais cuidado. E as questões cobram exatamente isso. Qual que é a droga que eu não posso fazer nesse paciente? Aí você olha, tem infarto de VD, ou você acha que tem infarto de VD, não posso fazer nitrato. E o ponto contraintuitivo. Cara, você sabia, por exemplo, câncer de bexiga? Câncer de bexiga não é um assunto tão importante assim nas provas de residência. Mas se você for procurar quais questões que existem sobre câncer de bexiga, eu garanto para você que você vai encontrar várias que cobram o seguinte ponto contraintuitivo. Você sabia que o principal tratamento adjuvante, depois que você tira, né, o tumor, do câncer de bexiga é a BCG? Isso mesmo, aquela vacina que é aplicada logo ao nascer, a vacina contra os casos graves de tuberculose, a tuberculose invasiva, ela é utilizada depois da retirada, né, depois da cirurgia do câncer de bexiga. Isso é uma coisa que parece meio bizarra, mas é verdade e é cobrado pelas provas de residência. Então, exceções e contraintuitivos é a segunda técnica. A terceira técnica ela é muito importante, que é exatamente a comparação, na verdade são os contrastes entre coisas semelhantes. Então, para ficar claro, lembra que eu falei da retocolite ulcerativa? O que é semelhante? Quando a gente fala de retocolite ulcerativa, o que você lembra? Você lembra logo da doença de Crohn, que é uma coisa semelhante, só que existem contrastes entre eles. Então, a histopatologia é diferente, o quadro clínico é diferente, em vários momentos o tratamento é diferente. Todas essas diferenças entre coisas parecidas, elas são cobradas em prova de residência. Isso é muito importante, prova de residência, prova de revalidação, qualquer coisa. Então, por exemplo, o Barreto citou o infarto. As diferenças do tratamento do infarto de ventrículo direito para o infarto de ventrículo esquerdo também é um CCQ importante, porque é exatamente isso, são coisas parecidas, tudo é infarto. Só que existe diferença. Infarto de parede inferior, infarto de parede anterior, existem diferenças também no manejo. Isso tudo vai ser cobrado na sua prova. Os estudos epidemiológicos, por exemplo, estudo caso-controle, estudo de coorte, são estudos parecidos, só que existem diferenças. E são exatamente essas diferenças
que vão ser cobradas na sua prova. E por fim, uma coisa que eu acho que é um pouco óbvio, mas pouca gente, pelo menos intencionalmente, estuda, coloca mais energia nisso, que são exatamente os assuntos em alta. Sabe aquilo que está aparecendo na imprensa, que você está vendo aparecer no Globo.com? Há um tempo atrás foi, por exemplo, epidemia de Zika, epidemia de chikungunya, ou então o ressurgimento da febre amarela em lugares em que não havia. Agora a gente sabe exatamente o que está acontecendo, né? Toda essa pandemia do Covid afetando o mundo. É claro que esses assuntos eles são sempre muito importantes e vão ser cobrados na sua prova. Então, se você usar essas 4 técnicas, eu garanto que você vai ter realmente aquela visão raio laser e vai descobrir os CCQs. O seu estudo ele vai ter uma produtividade enorme. Porque imagina você que poderia gastar horas e horas e horas estudando o tumor de bexiga, estudando o estadiamento do tumor de bexiga, estudando o diagnóstico, o tratamento, todos os detalhes. E aí quando você vê lá, na verdade não, cara. Se você estudar fatores de risco, epidemiologia e souber que o BCG é a terapia adjuvante, provavelmente você vai acertar todas ou pelo menos quase todas as questões que muita gente vai errar. Então, às vezes, até uma questão que seria considerada de nível médio ou até nível difícil, simplesmente porque as pessoas não têm esse direcionamento para o CCQ. Então, essa é a minha dica. Utilize essas 4 técnicas. Anote isso se você não anotou. Depois volta no vídeo, assiste de novo, mas anota essas 4 técnicas que elas vão te ajudar muito a ganhar produtividade.